Sou o professor Augusto Moura, professor de Física, e vamos falar sobre a parte de oscilações e a parte de ondas, os fenômenos ondulatórios. Este conteúdo é visto no ensino médio, no terceiro ano. Bom, certamente já tem tempo que você estudou o terceiro ano do ensino médio. Ou então, caso você tenha feito curso de engenharia, o curso na área de física, com toda certeza você lembra bem desse conteúdo. Aqueles que não lembram, não é tão difícil assim, é necessário, é claro, um pouco de dedicação para estudar a parte de ciências exatas. Vamos iniciar nossos estudos das ondas. As ondas, em primeiro lugar, definir o que é uma onda. A onda é uma forma de representar a propagação de energia em determinados meios. Então temos aqui em vermelho o formato de uma onda. Bom, o que caracteriza uma onda é, em primeiro lugar, seu formato curvo, e além disso a onda ela tem pontos altos que são chamados de cristas e pontos mais baixos que são chamados de vales. A distância entre duas cristas de onda, vamos chamar aqui de ponto A e o ponto B, a distância entre duas cristas ou entre dois vales, é conhecido como comprimento de onda e é representado por uma letra grega, lambda. Esta letra é conhecida como lambda. Lambda, vamos corrigir aqui, lambda representa a letra grega, lambda. Se você não lembra, esse é o termo utilizado para comprimento de onda. E a unidade do comprimento de onda é o metro. Metro é a unidade que representa o comprimento de onda. Bom, além do comprimento de onda, uma onda tem uma velocidade, a velocidade de propagação da frente de onda. A velocidade de propagação de uma onda, velocidade, é dada na unidade metros por segundo, no Sistema Internacional de Unidades. Bom, além do comprimento de onda e da velocidade, uma onda também tem o período, que é o tempo em que a frente de onda sai do ponto A e chega até o ponto B. Se marcar esse tempo que vai sair de A e chegar a B, ou seja, o tempo que demora para a frente de onda sair de uma crista e chegar a outra, é chamado de período. E este período, a unidade de tempo que representa período no Sistema Internacional é o segundo, representado pela letra S. Além disso, temos a frequência, representado por F minúsculo. A frequência é o número de ciclos que a onda executa em um segundo. Ou seja, se você pegar o tempo de um segundo, marcar um segundo e ver quantos comprimentos de onda formou, a distância iguais somados aos comprimentos de onda, em um segundo que ela executou no seu deslocamento, é a frequência. A frequência é definido como o número de ciclos que a onda executa em um segundo. A unidade é o segundo a menos 1, é conhecido como hertz. Com toda certeza você já ouviu falar de hertz. Por exemplo, as lâmpadas têm uma frequência de 60 Hz. Significa que essas lâmpadas, as lâmpadas em casa, você vai ver que está escrito lá 60 Hz. Normalmente tem 20 Hz, 30 Hz, 60 Hz. O comum é 60 Hz. Esse monitor de TV que eu estou utilizando aqui nesta aula, ele tem uma frequência de 60 Hz. O que é que significa isso? Que ele acende e apaga 60 vezes a cada segundo. Só que a gente não consegue ver isto, porque a imagem é formada na retina no olho. E a retina ela é apagada por nosso cérebro a uma taxa de 20 imagens por segundo. Olha só, essa TV acende e apaga 60 vezes por segundo. Eu estou em um estúdio onde as lâmpadas estão acendendo e apagando 60 vezes a cada segundo. Só que a retina, o nosso olho, só consegue ser apagada 20 vezes por segundo. Significa que a imagem não se apaga na nossa retina. É por isso que você está vendo essa aula aí como se fosse contínuo. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa ideia. Muito do que a gente vê no mundo é uma ilusão. A nossa frequência é muito menor do que a frequência do que acontece nos fenômenos ondulatórios. E a gente não tem a percepção disso. Bom, continuando nosso estudo, vamos ver os tipos de onda. Existem dois tipos de onda. Existe a chamada onda mecânica e existe o tipo de onda conhecido como onda eletromagnética. Existem dois tipos de onda, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que são as ondas mecânicas? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam, por exemplo, na água, como está aí na imagem. Água, uma pessoa tocando na superfície da água e forma ondas, ondas circulares que se afastam do ponto onde foi tocada a superfície da água.
você produz uma perturbação na superfície da água e essa perturbação vai se propagar na forma de onda. Por exemplo, quando um vulcão no fundo do oceano ele explode, ele gera o chamado tsunami. Uma quantidade de água imensa vai levantada, depois quando ela baixa vai formando uma onda que vai se propagar pelo oceano e pode causar destruição. Bom, temos também aqui o ar, que é um meio de propagação para o som. No ar se propaga o som. Só é possível a propagação do som se você tiver um meio material. Pode se propagar na água ou no ar. Por exemplo, se a pessoa já foi a uma piscina ou à praia e mergulha, por exemplo, na praia, no mar, você mergulha, aí vem um barco, você ouve o som de um barco muito mais intenso do que no ar, porque a velocidade de propagação do som na água é muito mais intenso. A água é um meio mais denso. Então, o som, para se propagar, precisa de um meio material. Esse tipo de onda é chamado de onda mecânica. Agora existe a onda que não precisa de meio material para se propagar. É a chamada onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela se propaga também no meio material, mas ela pode se propagar também na ausência de meio material, no vácuo, no espaço. São exemplos de ondas eletromagnéticas as ondas de rádio, que a gente utiliza no nosso equipamento de rádio, equipamento de TV, são chamadas de ondas de rádio. Essas ondas de rádio podem chegar a ter mais de 1000 metros de comprimento de onda. Bom, as ondas menores são as micro-ondas. O comprimento é de alguns metros, chegando até a 1 milímetro de comprimento ou menos. Então essas ondas são chamadas de micro-ondas. Quando a onda tem milímetros de comprimento, é conhecido como micro-ondas. Você sabe que existe aplicação para as micro-ondas, o forno micro-ondas. As micro-ondas, elas interagem com moléculas de água. As moléculas de água, quando são atingidas por micro-ondas, absorvem energia, faz com que a vibração aumente e o alimento seja aquecido. Essa é uma grande aplicação das micro-ondas, embora também possa ser usado para transmitir dados. Se pode transmitir dados através de micro-ondas. O infravermelho é outro tipo de onda eletromagnética. É utilizado os controles remotos de TVs, de aparelhos eletrônicos. Então é uma onda de luz que nós não conseguimos ver. Nós não temos essa capacidade. Existem alguns animais que têm a capacidade de ver em infravermelho, ou seja, eles conseguem ver no escuro, porque ele vê uma mancha vermelha. Todo um ser vivo, ele emite calor. Nosso corpo emite calor. Então tem animais que conseguem ver essas ondas de calor. São animais caçadores noturnos. Eles conseguem, são predadores noturnos. Existe a luz visível, é o que a gente consegue ver. A luz visível tem um comprimento de onda muito baixo, vai de 700 nanômetros até 400 nanômetros. Na escala vai diminuindo, aqui estamos pegando da esquerda para a direita, diminuindo o comprimento de onda, nanômetros. Este é o tamanho do comprimento de onda da luz. Nanômetro representa 10 elevado a menos 9 metros. É um nanômetro. Bom, menor que o comprimento de luz visível, temos a luz ultravioleta. Nós também não conseguimos ver, só conseguimos ver o espectro visível, essa região. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos cegos, vemos muito pouco. Tem animais que vêem muito mais. Bom, existe o ultravioleta. Depois vem os raios X e os raios gama. Essas radiações, elas são nocivas aos seres humanos, a partir do ultravioleta. A partir do ultravioleta pode causar câncer com o tempo, câncer de pele. O raio-x é muito mais prejudicial, tanto que a pessoa, quando vai fazer um exame conhecido como raio-x, veja que a pessoa que está lá, o técnico, ele é protegido por uma capa de chumbo. E o raio gama não tem jeito, né? Aí é fatal. São as explosões nucleares ou os reatores nucleares. Então essas são as radiações conhecidas como ondas eletromagnéticas. Bom, vamos diferenciar aí. Tem aqui um vídeo mostrar a vocês a diferença entre onda mecânica, que precisa de meio material, e onda eletromagnética. Bom, nosso primeiro vídeo aqui, ó, observe aí, temos você vai ver aí a onda mecânica formada na água. Estão observando aí, uma vibração faz com que se forme ondas na água. Isso aqui é um tanque, é claro, de pesquisa, né, de ondas. Estão observando aí a perfeição das ondas? A fonte, ela está usando uma frequência para produzir esse efeito de ondas perfeito. O tempo, se você medir o tempo que demora para acontecer 2 ciclos de crista, vai ser justamente chamado período. Bom,
Vamos sair aqui, tem outros, né? Vamos ver aqui outro exemplo de onda mecânica. A onda que se propaga em uma mola, em uma corda, é uma onda mecânica, precisa de meio material para se propagar. Estão observando? É outro exemplo de onda mecânica. Outro exemplo de onda mecânica é o som. O som é uma onda mecânica. Ele se propaga e existem propriedades. Aqui está mostrando a propriedade chamada reflexão das ondas. É uma propriedade das ondas. As ondas, sejam mecânicas ou ondas eletromagnéticas, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, vamos deixar isso aí por enquanto. E a onda eletromagnética, ela é muito mais complexa. A onda eletromagnética é formada por dois campos. Um campo magnético, que está representado aí pela cor vermelha, e outro campo elétrico. Esses dois campos oscilando formam a chamada onda eletromagnética. Ela pode se propagar no vácuo. Ela não precisa de meio material para a sua propagação. Bom, a gente está exemplificado aí o que é uma onda elétrica e o que é uma onda magnética. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Vamos continuar nosso assunto. Bom, o cálculo da velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda pode ser calculada da seguinte maneira, dividindo distância por tempo. Distância percorrida pela frente de onda em uma unidade de tempo. É conhecido como velocidade. Bom, se a distância for o comprimento de onda e o tempo o período, então temos a velocidade como comprimento de onda dividido por período. É outra forma de calcular. Bom, o período é o inverso. O inverso do período é chamado de frequência. Então podemos calcular a velocidade como comprimento de onda vezes frequência. Então é mais comum utilizar essa equação aqui, ó. A velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda multiplicado por sua frequência. Bom, podemos daí dizer que o comprimento de onda é a velocidade vezes o período. Uma equação resulta na outra. Vamos ver exemplo do uso dessas equações e é o primeiro tipo de questão que você pode encontrar sobre ondulatória, o cálculo do comprimento de onda, da velocidade ou da frequência. Suponha que uma onda possui uma frequência de 8 Hz, 8 ciclos por segundo, e esteja se propagando com velocidade de 150 metros por segundo. Determinar o comprimento de onda. O comprimento de onda é o lambda. Então, temos aí a frequência da onda e temos a sua velocidade. Vamos determinar o comprimento de onda. Vamos ver como acontece isso? Primeiro tem que se observar as unidades. As unidades estão coerentes? Estão, porque Hz, 8 Hz, a frequência de 8 Hz, significa 8 segundos a menos 1. E a velocidade está em metro por segundo, 150 metros por segundo. Então está tudo coerente, está no Sistema Internacional de Medidas. Então vamos calcular. A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Quem é a velocidade? 150. Quem é o comprimento de onda? Comprimento de onda, lambda, é o que eu quero. E quem é a frequência? 8. Bom, resulta que 150 dividido por 8 será o nosso comprimento de onda. Se você dividir 150 por 8, não esqueça que na prova não tem calculadora, faça esses cálculos sem a calculadora. 150 por 8, o resultado dará 1 vezes 8, 8, para 15 sobra 7, aí baixa o 0, 70 por 8 dará 8, 8 vezes 8, 64, sobra 6, coloca a vírgula, coloca um 0, vai dar 7, agora 7 vezes 8, 56, sobra 4, 40 dará 5, aí vai dar conta exata. Então o resultado do comprimento de onda é 18,75 metros. Significa que esta onda tem uma distância entre duas cristas de 18,75 metros. Isto caracteriza, se for onda eletromagnética, uma onda de rádio. Caracteriza uma onda de rádio eletromagnética. Vamos para outro exemplo. Qual a frequência de ondas se a velocidade desta onda é de 183 metros por segundo e o comprimento de onda é de 1 centímetro? Bom, neste caso não existe coerência nas unidades, os sistemas estão diferentes. A velocidade está no Sistema Internacional, 183 metros por segundo. Já o comprimento de onda está em centímetro, e 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, ou 0,01 metro.
Então o que temos que usar é 0,01 metro e 183, onde temos aí as mesmas unidades. A questão que é a frequência. Bom, como é que calculo frequência? A equação básica é velocidade, é o comprimento de onda, lambda, vezes frequência. Velocidade, 183 metros por segundo. Comprimento de onda, 0,01. Eu tenho que usar a mesma unidade, mesmo sistema de medidas. E frequência. Bom, esse 0,01 passa dividindo, vai ficar 183 dividido por 0,01, que será a nossa frequência. Para dividir, iguale casas decimais, ó, não vai ser feito com calculadora, cuidado, ó, essa é a técnica. Iguala a casa decimal, retira a vírgula, vai ficar 18.300 dividido por 1, ou seja, a frequência é de 18.300 segundos a menos 1, ou 18.300 Hz, ou então 18,3 kHz. Lembrando, não é? Quilo é 1000 vezes, mega 1 milhão de vezes e giga 1 bilhão de vezes maior. Então está o resultado aí do nosso problema. Vamos a mais um problema para a gente finalizar esse bloco de aula e aí você revisa o conteúdo, muito importante, esse é o ponto de partida, estamos iniciando a parte de ondulatória, temos muito ainda a falar. Vamos então para a nossa próxima questão. Qual o período da onda? O período é representado pela letra T. Se a velocidade da onda é de 150 metros por segundo, velocidade, e o comprimento de onda é de 30 centímetros, lambda. Da mesma maneira, as unidades não estão coerentes. A velocidade está em metros por segundo, enquanto o comprimento de onda está em centímetro. Significa que eu vou ter que transformar 30 centímetros é o mesmo que 0,3 metros, então eu tenho que usar 0,3. Bom, a velocidade é o comprimento de onda sobre período, ou comprimento de onda vezes frequência. Lembrando que frequência é o inverso do período. Como eu quero o período, então, eu vou utilizar a primeira parte aí da equação. Velocidade, comprimento de onda, por período. Quem é a velocidade? 150. Quem é o comprimento de onda? 0,3. E o período? T. Logo, ó, podemos fazer 150 vezes t igual a 0,3. É claro que você pode fazer direto isso. 0,3 por 150. Bom, igual em casa decimal, retire a vírgula. Vai ficar 0,3 dividido por 150,0. Retirando a vírgula, o período então é 3 por 1.500. Posso dividir isso aqui por 3. Ó. Isso aqui é o mesmo que 1 dividido por 500. 1 sobre 500, se você dividir, dá 0,002. 2 o quê? Segundos. Esse é o período, 0,02 segundos ou 2 milissegundos. 2 milissegundos, 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado aí a nossa aula sobre ondulatória e oscilações. Iniciamos aí o nosso conteúdo. O que vimos nessa aula? Vimos o que é comprimento de onda, velocidade, período e frequência de uma onda. Vimos o que é onda mecânica e o que é onda eletromagnética. E vimos como fazer aí cálculos simples envolvendo essas grandezas. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Bons estudos!